Que a paz de Deus esteja com você neste momento. Seja muito bem-vindo a uma palavra que pode mudar completamente o rumo da sua vida espiritual. Antes de começarmos, eu preciso te pedir algo muito importante. Se inscreva agora no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que vai fortalecer a sua fé. Deixe também o seu like neste vídeo porque isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que estão sendo prejudicadas por amizades erradas. E enquanto você assiste, escreva nos comentários a palavra libertação se você reconhece que precisa se afastar de amizades que estão te puxando para longe de Deus. Eu quero ver sua declaração de fé ali embaixo. Hoje vamos falar sobre um assunto delicado, mas absolutamente necessário. Vamos conversar sobre os 3 tipos de amizades que, mesmo parecendo inofensivas, estão silenciosamente destruindo sua comunhão com Deus, roubando sua paz e impedindo que você alcance o propósito que o Senhor tem para a sua vida. E eu não estou falando de inimigos declarados, não estou falando de pessoas obviamente más. Estou falando de amizades que você considera próximas, pessoas que talvez estejam na sua vida há anos, mas que espiritualmente estão te levando para o caminho errado. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. O Espírito Santo te trouxe porque há algo que ele quer revelar ao seu coração. Talvez você esteja sentindo um desconforto, uma inquietação sobre determinadas amizades. Talvez você perceba que desde que se aproximou de certas pessoas, sua vida de oração esfriou, você perdeu o interesse pela palavra, começou a fazer concessões que antes não fazia. Ou talvez você esteja confuso, sem entender por que mesmo orando, mesmo buscando a Deus, parece que você não cresce espiritualmente, e a razão pode estar exatamente nas companhias que você mantém. A Bíblia é clara e direta sobre isso. Em 1 Coríntios 15, versículo 33 está escrito: "Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes." Presta atenção nessa palavra, não vos enganeis. Isso significa que é possível você ser enganado sobre suas amizades. É possível você achar que determinada pessoa é boa para você quando na verdade ela está te contaminando espiritualmente. E o texto diz que más companhias corrompem, que é um processo gradual, silencioso, como um veneno que vai agindo aos poucos até destruir completamente. Eu passei por isso na minha própria jornada. Houve um tempo na minha vida em que eu estava cercado de pessoas que eu considerava amigos, pessoas com quem eu ria, me divertia, compartilhava momentos. Mas espiritualmente eu estava morrendo. Minha oração estava fria, minha Bíblia estava fechada, eu estava fazendo escolhas que eu sabia que não agradavam a Deus. E o pior é que eu nem percebia o quanto aquelas amizades estavam me afetando. Até que Deus, na sua infinita misericórdia, abriu meus olhos. Ele me mostrou que eu precisava fazer escolhas difíceis, que eu precisava me afastar de pessoas que eu amava, mas que estavam me levando para longe dele. E quando eu tomei coragem e fiz isso, tudo mudou. Minha intimidade com Deus foi restaurada, meu propósito ficou claro, portas sobrenaturais se abriram. Então hoje eu quero te ajudar a identificar esses 3 tipos de amizades perigosas. E quero que você entenda que reconhecer isso não é ser orgulhoso, não é ser julgador, não é se achar melhor que ninguém. É ter discernimento espiritual. É proteger aquilo que Deus está construindo em você. Porque a verdade é que você não pode andar com qualquer um e esperar chegar ao destino que Deus preparou para você. Então aquieta teu coração, abre teu entendimento e deixa que o Espírito Santo fale contigo nestes próximos minutos. O primeiro tipo de amizade que afasta você de Deus é o amigo zombador. Esse é aquele amigo que toda vez que você fala sobre sua fé, sobre a igreja, sobre a Bíblia, sobre oração, ele faz uma piada, um comentário irônico, uma observação sarcástica que desvaloriza aquilo que é sagrado para você. Ele pode até dizer que é brincadeira, que não é por mal, mas presta atenção no padrão. Toda vez que você tenta compartilhar algo espiritual, ele ridiculariza, minimiza ou muda de assunto. Esse tipo de amigo pode dizer coisas como: "Nossa, você virou fanático religioso agora." Ou "Relaxa, Deus não se importa com essas coisas pequenas" ou "Você está ficando muito certinho, perdeu a graça." Ele questiona suas decisões de seguir a Deus. Quando você fala que não vai mais para determinados lugares porque não edificam sua fé, ele te chama de radical. Quando você diz que está guardando seu corpo para o casamento, ele ri e diz que você está perdendo a vida. Quando você compartilha um testemunho de como Deus agiu, ele sempre tem uma explicação racional, uma forma de tirar Deus da equação e reduzir tudo à coincidência. O problema do amigo zombador é que ele planta sementes de dúvida no seu coração. Ele faz você questionar se realmente vale a pena ser tão dedicado a Deus. Ele faz você se sentir envergonhado da sua fé, faz você esconder quem você é quando está perto dele. E aos poucos, sem você perceber, você começa a enfraquecer. Você para de testemunhar sobre Jesus porque tem medo de ser ridicularizado.
Você para de convidar as pessoas para a igreja porque já sabe qual será a reação. Você começa a fazer concessões nas suas convicções para se encaixar, para não ser visto como exagerado ou fanático. A Bíblia fala sobre esse tipo de pessoa no Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecedor é exatamente isso, é o zombador, é aquele que ridiculariza as coisas de Deus. E a palavra diz que você não deve nem se assentar na roda deles, ou seja, não deve fazer parte do círculo íntimo dessas pessoas. Meu irmão, minha irmã, se você tem um amigo assim, você precisa entender uma coisa: ele não respeita aquilo que é mais importante para você. Um verdadeiro amigo pode até não compartilhar da sua fé, mas ele respeita. Ele não zomba, ele não ridiculariza, ele não tenta te fazer sentir mal por seguir a Deus. O amigo zombador tem um espírito de incredulidade que contamina. E se você continuar próximo dele, eventualmente esse espírito vai te contaminar também. Você vai começar a duvidar das promessas de Deus, vai começar a questionar se vale a pena obedecer, vai começar a enfraquecer na sua fé. E tem algo mais profundo aqui. Muitas vezes o amigo zombador age assim porque a sua fé incomoda a consciência dele. Quando ele vê você buscando a Deus, orando, tendo uma vida de santidade, isso funciona como um espelho que mostra o vazio espiritual dele. E ao invés de se humilhar e buscar a Deus também, ele prefere tentar te puxar para baixo, te fazer desistir, para que assim ele se sinta melhor sobre suas próprias escolhas erradas. É uma estratégia do inimigo para impedir que você brilhe e que sua luz aponte o caminho para outros. Então eu te pergunto, você tem amigos assim? Pessoas que sempre que você fala de Deus fazem piada, que menosprezam sua fé, que te fazem sentir idiota por acreditar. Se a resposta é sim, você precisa tomar uma decisão. Não precisa ser agressivo, não precisa brigar, mas você precisa criar distância. Você precisa entender que não dá para manter intimidade com quem zomba daquilo que é sagrado para você. Ore por essa pessoa, deseje o bem dela, mas não permita que ela continue envenenando sua mente e enfraquecendo sua fé. Deus está te chamando para um nível mais alto, e você não pode chegar lá carregando pessoas que te puxam para baixo. O segundo tipo de amizade que afasta você de Deus é o amigo influenciador negativo. Esse é diferente do zombador. Ele não necessariamente faz piada da sua fé, ele pode até dizer que respeita, pode até ir à igreja de vez em quando. Mas na prática, ele constantemente te influencia a fazer escolhas que você sabe que desagradam a Deus. Ele é aquele amigo que sempre te convida para situações que comprometem seus princípios. Esse amigo diz coisas como: só dessa vez não vai fazer mal, ou Deus te ama de qualquer jeito, ou todo mundo faz isso, não tem problema. Ele minimiza o pecado e normaliza comportamentos que a Bíblia condena. Quando você tenta resistir, ele insiste, ele pressiona, ele faz você se sentir careta, antiquado, exagerado. E muitas vezes, para não perder a amizade, para não ser excluído, você cede. Você vai onde não deveria ir. Você faz o que não deveria fazer. E cada vez que isso acontece, um pedaço da sua consciência espiritual morre. O amigo influenciador negativo é perigoso porque ele te leva gradualmente ao erro. Não é de uma vez, é passo a passo. Primeiro é uma coisa pequena que parece inofensiva. Depois é algo um pouco mais sério. E antes que você perceba, você está completamente desviado do caminho, fazendo coisas que meses atrás você juraria que nunca faria. E o pior é que você racionaliza, você justifica, você usa a desculpa de que Deus entende, que você não é perfeito, que está tudo bem. Mas no fundo, lá no seu íntimo, você sabe que está errado. A Bíblia nos dá um exemplo poderoso disso na história de Sansão. Sansão era um homem escolhido por Deus, separado desde o nascimento para uma missão específica, tinha força sobrenatural e um propósito tremendo. Mas ele se envolveu com uma mulher chamada Dalila que o influenciou negativamente. Ela não atacou sua fé diretamente, mas aos poucos foi minando sua força, descobrindo seus segredos, enfraquecendo sua consagração. E Sansão, mesmo percebendo que algo estava errado, não conseguiu se afastar. O resultado foi trágico. Ele perdeu sua unção, sua força, foi humilhado publicamente, teve seus olhos arrancados e morreu preso. Essa história não está na Bíblia por acaso. É um alerta solene. Amizades erradas destroem propósitos poderosos. Não importa o quão chamado você é, não importa quantos dons você tem, se você mantém relacionamentos que te influenciam negativamente, você vai cair. É só questão de tempo. O influenciador negativo age como uma torneira pingando constantemente na sua cabeça. No início você resiste, mas a persistência dele é maior que sua resistência. E eventualmente você cede,
Você abre mão dos seus valores, você compromete sua integridade. E aqui está o ponto crucial: esse tipo de amigo geralmente não age com má intenção consciente. Ele não está planejando destruir você. Mas o estilo de vida dele, os valores dele, as escolhas dele são contrárias aos caminhos de Deus. E quando você anda junto com ele, inevitavelmente você é arrastado na direção errada. É como tentar subir uma escada rolante que está descendo. Por mais que você se esforce, a força que te puxa para baixo é maior. Provérbios 13, versículo 20 diz: quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Repara que o texto não diz que você vai ser influenciado positivamente por osmose mágica. Ele diz que se você anda com sábios, você será sábio, e se anda com tolos, você vai sofrer. É uma lei espiritual. Você se torna parecido com aqueles com quem você convive. Se seus amigos mais próximos não temem a Deus, não vivem em santidade, não buscam a presença do Senhor, eventualmente você também vai esfriar. Então examine suas amizades. Quem são as pessoas que mais te influenciam? Quando você passa tempo com elas, você sai mais forte espiritualmente ou mais fraco? Elas te incentivam a buscar a Deus ou te afastam dele? Elas te elevam aos padrões de Cristo ou te puxam para os padrões do mundo? Seja honesto com você mesmo. E se você identificar que tem amigos influenciadores negativos na sua vida, você precisa agir. Não dá para ser neutro. Ou você se afasta deles, ou eles vão te afastar de Deus. Não existe meio termo. O terceiro tipo de amizade que afasta você de Deus é o mais perigoso de todos porque é o mais difícil de identificar: o amigo falso espiritual. Esse é aquele amigo que aparenta ser cristão, que frequenta a igreja, que fala de Deus, que ora, que até conhece a Bíblia. Mas quando você olha mais de perto, percebe que é tudo fachada, é performance, é aparência sem substância. Esse amigo tem a forma da piedade, mas nega o poder dela, como diz 2 Timóteo 3, versículo 5. O amigo falso espiritual é perigoso porque ele te engana. Você acha que está andando com alguém que compartilha da sua fé, que vai te fortalecer espiritualmente, que vai te ajudar a crescer. Mas na prática, ele te contamina com hipocrisia, com religiosidade vazia, com uma espiritualidade superficial que não transforma. Esse amigo canta na igreja no domingo, mas vive em pecado durante a semana. Ele levanta as mãos no louvor, mas fala mal dos irmãos pelas costas. Ele jejua e ora, mas é desonesto nos negócios. Ele prega santidade, mas a vida dele é cheia de contradições. O problema é que quando você anda com esse tipo de pessoa, você começa a normalizar a hipocrisia. Você começa a achar que é normal dizer uma coisa e viver outra. Você começa a desenvolver uma fé de aparências, onde o que importa é parecer espiritual, não ser espiritual de verdade. E isso é extremamente perigoso porque cria uma falsa sensação de segurança. Você acha que está bem com Deus porque frequenta os mesmos ambientes religiosos, usa o mesmo vocabulário cristão, participa dos mesmos rituais. Mas Jesus disse que nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Jesus teve problemas sérios com os fariseus, que eram exatamente isso, falsos espirituais. Eles conheciam a lei de Deus de trás para frente, oravam em público, jejuavam, davam ofertas, faziam todos os rituais religiosos. Mas Jesus os chamou de hipócritas, de sepulcros caiados, de raça de víboras. Por quê? Porque eles tinham aparência de santidade, mas o coração deles estava longe de Deus. Eles usavam a religião para se exaltar, para manipular, para oprimir. E Jesus foi mais duro com eles do que com qualquer outro grupo de pessoas. O amigo falso espiritual faz exatamente isso. Ele usa a linguagem da fé, mas não vive a essência da fé. Ele conhece os versículos, mas não obedece os versículos. Ele frequenta a igreja, mas não tem intimidade com Deus. E quando você anda com esse tipo de pessoa, você corre o risco de se tornar como ela. Você pode desenvolver uma fé mecânica, cheia de rituais, mas vazia de relacionamento real com o Pai. Você pode se tornar religioso sem ser espiritual. E isso é uma das maiores tragédias que podem acontecer na vida de um cristão. Além disso, o amigo falso espiritual frequentemente te desvia com ensinamentos distorcidos. Ele pega versículos fora de contexto para justificar comportamentos errados. Ele torce a palavra de Deus para se adequar ao estilo de vida dele, ao invés de adequar o estilo de vida dele à palavra de Deus. Ele te convence de que certos pecados não são tão sérios, de que Deus é só amor e não se importa com santidade, de que você pode viver como quiser porque está debaixo da graça. E aos poucos você vai sendo doutrinado numa teologia distorcida que não tem fundamento bíblico, mas que acomoda a consciência e permite que você continue no erro sem culpa.
A Bíblia nos alerta em 2 Coríntios 11 versículos 13 a 15 sobre falsos apóstolos que se disfarçam de ministros da justiça, mas na verdade são servos de Satanás transformados em anjos de luz. Isso significa que nem tudo que parece espiritual é de Deus. Nem todo mundo que fala de Jesus está realmente seguindo Jesus. E você precisa ter discernimento para identificar essas pessoas e se afastar delas. Como você identifica um falso espiritual? Olhe para os frutos. Jesus disse que pelos frutos você conhecerá a árvore. Um cristão verdadeiro produz frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se a vida da pessoa não demonstra esses frutos, se ela é constantemente envolvida em fofocas, divisões, contendas, imoralidade, desonestidade, então não importa quantas vezes ela vai à igreja ou quanto ela conhece da Bíblia, ela não está verdadeiramente andando com Deus. E você não deveria ter essa pessoa como amizade próxima, porque ela vai te contaminar com a mesma falsidade. Agora que você identificou esses 3 tipos de amizades perigosas, surge a pergunta: o que fazer? Como agir? E eu quero ser muito prático com você. Primeiro, você precisa orar e pedir discernimento a Deus. Peça para o Espírito Santo revelar quais amizades na sua vida se encaixam nessas categorias. Não haja por emoção, não tome decisões precipitadas por impulso. Leve cada amizade diante de Deus em oração e peça sabedoria. A Bíblia promete em Tiago 1 versículo 5 que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a dá liberalmente. Segundo, você precisa ter coragem para criar distância. E eu sei que isso é difícil. Ninguém gosta de se afastar de pessoas que fizeram parte da sua história. Mas você precisa entender uma verdade fundamental: sua jornada com Deus é mais importante do que qualquer amizade humana. Jesus disse que se você ama pai ou mãe mais do que a ele, não é digno dele. Se isso vale para a família, quanto mais para amigos. Você precisa estar disposto a pagar o preço da obediência, mesmo que isso signifique ficar sozinho por uma temporada. Criar distância não significa necessariamente cortar relação de forma abrupta ou hostil. Você pode fazer isso com sabedoria e amor. Você não precisa fazer um discurso explicando por que está se afastando. Simplesmente comece a diminuir a frequência dos encontros, a não aceitar todos os convites, a não compartilhar tanto da sua vida com essas pessoas. Aos poucos, naturalmente, a distância vai se estabelecer. E se a pessoa perguntar, você pode ser honesto de forma gentil: eu estou num momento da minha vida em que preciso focar mais na minha relação com Deus, e percebi que algumas amizades não estão contribuindo para isso. Terceiro, você precisa buscar novas amizades corretas. Não basta tirar as pessoas erradas da sua vida, você precisa colocar as pessoas certas. Deus nunca te deixa de mãos vazias. Quando Ele remove alguém, é porque Ele está preparando alguém melhor para entrar. Envolva-se mais na igreja, participe de grupos de estudo bíblico, de células, de ministérios. Conecte-se com pessoas que estão buscando a Deus de verdade, que têm uma fé genuína, que vão te desafiar a crescer espiritualmente. Provérbios 27 versículo 17 diz que o ferro afia o ferro, assim um homem afia o outro. Você precisa de amigos que te apontem para Cristo, que orem com você e por você, que te corrijam quando você estiver errado, que celebrem suas vitórias espirituais. Quarto, estabeleça limites claros. Mesmo com amigos que não são cristãos, você pode ter relacionamentos saudáveis se você estabelecer limites. Deixe claro quais são seus valores, o que você não vai fazer, os lugares onde você não vai. E seja firme nisso. Um amigo verdadeiro pode não concordar com suas convicções, mas vai respeitar seus limites. Se alguém insiste em te pressionar a ultrapassar esses limites, então não é um amigo de verdade, é alguém que quer te usar para validar as escolhas erradas dele. Quinto, esteja preparado para a resistência. Quando você começar a se afastar de amizades erradas, algumas pessoas vão reagir mal. Elas podem te acusar de ter mudado, de ter ficado chato, de estar sendo radical. Podem até espalhar coisas sobre você, tentar te fazer sentir culpado, jogar na sua cara tudo o que já fizeram por você. Não se deixe manipular. Essas reações confirmam ainda mais que você está fazendo a coisa certa. Pessoas que realmente se importam com você vão entender e respeitar sua decisão, mesmo que fique difícil no início. Já aquelas que tentam te manipular emocionalmente mostram que nunca se importaram realmente com seu bem-estar, mas apenas com o que você representava para elas. E por último, mas não menos importante, não se isole completamente. Há uma diferença entre ter discernimento sobre amizades e se fechar para todos os relacionamentos. Deus não te criou para viver sozinho. Você precisa de comunhão, você precisa de irmãos na fé,
você precisa de pessoas que caminhem com você. Então, enquanto você se afasta das amizades erradas, busque ativamente construir amizades certas. E lembre-se, qualidade é mais importante que quantidade. É melhor ter 2 ou 3 amigos verdadeiros que compartilham da sua fé e te edificam, do que ter 20 amigos que te arrastam para longe de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu sei que tudo que foi falado aqui não é fácil de ouvir, e muito menos de aplicar. Mas é necessário. Sua jornada espiritual é séria demais, seu propósito é importante demais, seu destino eterno é valioso demais para você comprometer tudo por causa de amizades erradas. Deus te ama tanto que Ele não vai permitir que você continue sendo prejudicado sem te alertar. E se você está assistindo este vídeo agora, é porque este é o alerta dele para você. Recapitulando os 3 tipos de amizades que afastam você de Deus. Primeiro, o amigo zombador, que ridiculariza sua fé e planta dúvidas no seu coração. Segundo, o amigo influenciador negativo, que constantemente te leva a fazer escolhas que desagradam a Deus. E terceiro, o amigo falso espiritual, que tem aparência de piedade mas nega o poder dela, te contaminando com hipocrisia e religiosidade vazia. Se você identificou que tem algum desses tipos de amizade na sua vida, você precisa agir. Não amanhã, não na semana que vem, mas hoje. E eu quero te dar uma palavra de encorajamento. Quando você toma a decisão de se afastar de amizades erradas por amor a Deus, Ele honra isso de uma forma que você nem imagina. Ele abre portas que estavam fechadas, Ele traz pessoas incríveis para a sua vida, Ele restaura o que foi perdido e te dá em dobro. Eu sou testemunha viva disso. Quando eu me afastei das amizades que estavam me prejudicando espiritualmente, foi doloroso no começo. Teve momentos de solidão, teve momentos em que eu questionei se tinha feito a coisa certa. Mas Deus foi fiel. Ele trouxe amigos verdadeiros, pessoas que me desafiam a crescer, que oram comigo, que me apontam para Cristo. E hoje eu olho para trás e agradeço a Deus por ter me dado coragem de fazer as escolhas certas, mesmo quando foi difícil. Então eu te encorajo, seja corajoso. Tenha ousadia. Não tenha medo de ficar sozinho por uma temporada, se isso significa ficar perto de Deus. Porque a verdade é que quando você está com Deus, você nunca está sozinho. A presença dele é melhor do que 1000 amizades vazias. E ele promete que nunca te deixará nem te desamparará. Confie nele. Obedeça à voz do Espírito Santo. E dê passos práticos hoje mesmo para se afastar das amizades que estão te prejudicando. Antes de você ir, eu preciso te pedir algumas coisas muito importantes. Primeira, escreva nos comentários qual desses 3 tipos de amizade mais te impactou e se você vai tomar alguma atitude hoje sobre isso. Eu quero orar especificamente por você e pela sua situação. Sua decisão escrita ali embaixo vai te comprometer e vai encorajar outras pessoas também. Segunda, deixe seu like neste vídeo e compartilhe com alguém que você sabe que está sofrendo por causa de amizades erradas. Pode ser aquele amigo que você percebe que está sendo influenciado negativamente, aquela pessoa da igreja que está se desviando, alguém que precisa ouvir esta palavra. Terceira, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais conteúdos que vão edificar, fortalecer e transformar a sua vida espiritual. E eu quero orar por você agora mesmo. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu peço sabedoria e discernimento para cada pessoa que assistiu este vídeo. Senhor, revela a ela quais amizades precisam ser removidas da vida dela. Dá coragem para ela tomar as decisões difíceis mas necessárias. Protege-a de manipulação emocional, de culpa, de medo. E Senhor, eu peço que tu tragas amizades verdadeiras, pessoas que amam a ti de todo o coração e que vão edificar a fé dela. Que nenhum laço errado tenha poder sobre a vida dela, e que ela experimente a liberdade e a paz que vem de andar nos teus caminhos. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe poderosamente. Que Ele te dê toda a força necessária para fazer as escolhas certas. Que Ele remova de perto de você todo aquele que está te prejudicando e traga para perto de você aqueles que vão te levar mais perto dele. Lembre-se, você não pode chegar ao seu destino carregando pessoas que te puxam para o caminho errado. Então solte, liberte-se e confie que Deus tem algo muito melhor preparado para você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.